Meus amores, é um bom dia, uma boa quinta-feira. Vou soltar aqui uma passagem das Santas Escrituras que fala sobre o que? O Cordeiro e os 144 mil. 144 mil, né? Então, 144 mil são os povos que ele está colhendo da face da terra, entendeu? Ele me mostrou esse número, faltava bem pouquinho para completar, esse número aqui. Porque, como é que tu tá dizendo isso? Ele, no dia que ele me mostrou no céu, ele me mostrou 140, era 141. Vocês veem que faltava pouquinho para concretizar esse número de, tá entendendo? E o que é que eu tenho para dizer para vocês? Eu vou ler esse pedaço, não, vou ler as Santas Escrituras, o texto aqui, né? Essa passagem que fala do 144 mil. A referente a um sonho que eu tive, que é o sonho que eu tive com quatro casas. A primeira, que é a principal da frente, e mais 3 que tinha lá para trás, né? E vou também soltar um sonho que eu tive. É tudo sonho que tem tudo a ver com as Santas Escrituras. É porque, meus amores, é muito sonho, entendeu? É muita visão que ele me dá, né? Eu tenho que mostrar tudo nas Santas Escrituras pra vocês, né? Eu solto o sonho, eu solto nas Santas Escrituras, ó. Eu sonhei, meus amores, que eu tava, era assim, eu tava na porta, eu tava mesmo na beirada de uma porta, né? De um portal estreitinho, essas portas normal, porta de casa normal, né? De casa humilde, pronto. Então, uma portinha daquela dela estreitinha, entendeu? E lá pra dentro era era assim, um tempo, pronto, um tempo medonho lá pra dentro, assim. Que eu só não via ver o final do tempo, eu não vi o final do tempo não, eu não vi o final desse tempo, de tão grande que ele era. De um lado assim, de um lado, tinha muitas cadeiras, não tem essas cadeiras que tem na igreja católica? Pois era, dessas mesmas cadeiras aí. E, meus amores, mas era tanta cadeira que eu não vi eu vi o começo, né? Onde eu tava lá na porta, né? Mas eu não vi o final. E eu olhando para as cadeiras, aquelas pessoas, chegava uma pessoa, chegava duas, na porta, nessa portinha estreitinha, tinha uma pessoa que ficava lá só esperando ela chegar. Quando ela chegava, ele pegava, sentava uma bem pertinho da outra. Essas pessoas estavam tudo de branco, bem branco, assim, roupa daqui até embaixo do branquinho. E ele pegava essas pessoas e ele sentava uma pertinho da outra. E do outro lado, o templo era assim, deixa eu explicar pra vocês. O templo, um lado era tudo escuro, mas do outro lado, que tinha as outras cadeiras, o templo era bem clarinho. Assim, dá pra mim ver as paredes, os irmãos sentados nas cadeiras, um pertinho do outro, entendeu? Mas do outro lado, eu só vi escuridão, entendeu? Aí eu me acordei. Quando chegou foi um homem e uma mulher, chegou 2 pessoas. Aí ele pegou, né, uma pessoa que tava lá no pé da porta, né, esperando as pessoas, né, pegou esses dois, o homem e a mulher, sentou lá no último banco. Meus irmãos não tinha mais banco mais pra ninguém sentar, não. Ele sentou lá, né, eu peguei e me acordei. Aí, meus irmãos, esse outro sonho agora, que eu tive agora, dia 31 de agosto, esse sonho que eu tive agora, é como se fosse, tem tudo a ver com esse sonho, que eu acabei de contar pra vocês, né? Que, meus amores, é quando eu tô meio abaqueada, esse negócio que eu peguei aí, é gripe, é virose, o que é isso? Então, aí, meus amores, eu vou contar esse sonho pra vocês do início. Esse que eu vou soltar agora, que eu sonhei no dia 31 de agosto. Porque é como... Meus amores, o pedaço que eu tive nesse sonho é como se fosse esse templo, entendeu? Só vou soltar do jeito que tá. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa, tava aí umas pessoas, parece que eu não sei se eu tinha chegado de viagem, eu já tava lá, não entendi não. Sei que eu tava numa casa, mas umas pessoas desconhecidas. E eles estavam lá, mas eu só organizando, procurando campo, parece que eles tinham acabado de chegar, tava procurando campo pra ficar, né? E eles se organizaram, né? Quando eles se organizaram, né, eles foram fazer comida.
sei se era almoço, não sei se era janta, não sei o que foi fazer comida, né? Pegando verdura. Aí eu peguei, ele estava lá cortando, né? Eu peguei um, um pé de cebola, mas não é cebola redonda não, assim não, é cebola em palha. Peguei um pezinho de cebola daquele dali, saí com ele na mão pra plantar. Eu saí dessa casa onde eu tava, fui pra outra casa, né? E eu saindo dessa casa, fui indo pra outra, eu andando no meio da rua pra ir pra outra casa, eu olhei pro céu, vi um pedaço de um templo muito grande no céu. Só um pedaço, mas ele era enorme de grande. E olhando para aquele pro templo, né, em cima assim tinha uns detalhes branco, era branca assim, era uma palha, era uma parede assim, e tinha uns detalhes lá em cima, e a parede era branquinha, e mais embaixo tinha uma tinta marrom, assim, uma listra marrom, mais para baixo era como se fosse uns amarelos bem clarinhos, entendeu? Aí, meus amores, quando eu fixei os olhos no tempo, sumiu. Aí eu continuei meu caminho, fui lá pra essa outra casa onde eu ia. Cheguei lá nessa casa, né, a areia era bem pretinha, a areia lá. E tava assim, como tinha assim, um pouquinho molhada, né? Não sei se tudo tava molhado, só sei que eu plantei lá, né? Eu plantei lá. Quando eu terminei de plantar, eu olhei pro céu, né? Eu tava plantando lá, quando eu terminei, eu olhei pro céu. Aí, quando eu olhei pro céu, lá vem 3 homens descendo do céu pra terra. 3 homens vinham descendo do céu pra terra. Aí, na hora que eles desciam, né? Eu ia sair lá pra fora pra olhar. Na hora que eu ia saindo pra fora, ele já vinha ao meu encontro. Aí ele pegou e disse assim, e aí, cadê? Ele não disse, e aí não, ele disse assim, cadê? Desse jeito, né? Aí eu saí com ele mostrando, né? A primeira casa, sabe que não tinha nada. Ó, a primeira casa, ela não tinha teto, ela só tinha um portal. Só tinha um portal, era bem pequenininho, assim, casa de gente humilde, pra vocês entenderem. Então, estava lá, né? O portalzinho e as paredes em pezinho, só não tinha telhado. Aí eu fui pra primeira casa, né? Lá, primeira, aí lá tinha uma mulher, né? Que você só tava em cima de uma cama, não sei, não. Eu sei que tinha uma mulher. Aí ele olhou assim, não, desse jeito assim pra mim, né? E eu querendo perguntar algo a ele, eu não conseguia perguntar, por causa que ele tava apressado. Aí quando chegou na segunda porta, aí ele olhou assim, não. Aí nós passamos lá pra terceira porta. Na terceira porta, eu abri a porta pra ele. Na hora que eu abri a porta pra ele, assim, eu abri uma brechinha da porta pra ele olhar. Na hora que eu abri essa brechinha, tinha uma mulher lá dentro. Ela tava igual eu, sentada, né? Eu não sei se ela tava lendo a Bíblia, não sei o que ela tava fazendo, né? Só sei que ela tava lá, né? E na hora que ele olhou, na hora que ele viu ela, na hora que eu abri a porta, que ele olhou e eu olhei, que na hora que ele viu ela, ele mudou o semblante, ele deu um semblante medonho de alegria. E na hora, ele deu aquele semblante de alegria, aí ele se virou pra mim e deu um sorriso, né? Aí eu peguei, deixei ele lá, né? E saí, entendeu? E ela ficou com aqueles olhos assim de espantado, tá vendo ele? Aí, glória a Deus. Então, meus amigos, aí ó, preste atenção no que eu vou dizer pra vocês. É porque eu me lembro dos detalhes dos olhos dela na hora que ela viu ele, né? Ela fica assim com a cara de espanto. Aí, ó, eu deixei ele lá, né? Que deu sorriso pra mim, eu deixei lá e saí. Fui lá pra casa onde eu tava plantando esse pezinho de cebola, né? De cebola que eu tava lá plantando. Aí eu tava lá, né? Foi uns segundozinhos. Ele trouxe essa mulher lá da última casa, trouxe ela pra essa primeira casa. E ele chegou, pegou ela. Quando eu vi ela, ela tava normal, uma mulher normal. E quando ele trouxe ela tava a mulher como se tivesse hipnotizada. Ou então ela tava como se tivesse. Ou hipnotizada, então anestesiada. Uma cor assim. Assim, porque ela não se mexia, ela ficava paradona, entendeu? Não movia nem os olhos. Aí ele chegou, pegou essa mulher, colocou mesmo no centro da porta. Mesmo assim de subida, os pés dela não encostavam no chão, não. Era assim, quase meio palmo, assim, ou menos de meio palmo, longe do chão. E ela nem encostava nem no lado da porta, nem do outro lado. Ela estava assim, já de subida, ela já estava de subida. E ela ficou lá paradinha, ele deixou ela lá paradinha, né? E ele decidido, olhava pro rosto dele, decidido em levar ela. Aí eu peguei e disse assim, meu Deus, vou já falar com ele, né? Eu olhei assim pra ela, com essa mesma cara, eu olhei assim pra ela, achei ela tão linda. Aí eu peguei assim, eu vou tentar conversar com ele, perguntar se da onde é. Eu cheguei pra ele e fiz essa pergunta que eu tô dizendo a vocês. Meus pensamentos, eu vou perguntar a ele pra poder ver se, né, se ele não levava ela. Meus pensamentos eram esse, né? Aí eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem? Lá tu não viu Jesus, não? Desse jeito. Aí eu me acordei, ele olhou assim pra mim, assim, com a cara de espanto, né? Assim como querer dizer alguma coisa, só que nesse momento eu me acordei, não sei nem o que ele respondeu.
Eu não me lembro, né? Mas eu falo, eu só falo só o que eu vi, o que eu vi, entendeu? Se ele me respondeu, não me recordo, entendeu? Eu só sei que eu me lembro do que do que eu perguntei a ele, né? Que eu perguntei. Não, que eu vi eles vindo do céu. Eu disse, não, ele vindo do céu, com certeza ele viu Jesus, né? Eu perguntava se ele viu Jesus, que era justamente para poder ir levar a mulher. Mas amor, uma retrospeção. Aí eu me lembrei, quando eu me acordei, esses 3 homens, eu me lembrei da passagem de, eu não sei, desceu 3 homens do céu e foi na tenda de Abraão, não foi? Pois então, a primeira coisa que me lembrou. A primeira coisa que eu me lembrei desses 3 homens, porque não tem semelhança com anjo, não. Porque eu já vi anjo, entendeu? E eles não têm semelhança com anjo, não. Eles são completamente diferentes. Aí, meus amores, e é 3 homens, 3 homens. E eu peguei um veio logo na minha direção, os outros 2 ficou lá no meio da rua, os 2 ficou lá no meio da rua e um veio à minha direção. Aí, meus amores, fica difícil, né? Aí eu peguei me acordei, né? Na hora que eu perguntei isso, aí eu me acordei. Na hora que eu me acordei, aí assim, eu vou dormir mais um pouquinho, tá? Só mais um cochilar. Eu tenho de fazer isso, sabe? Aí eu disse assim, eu vou cochilar só mais um pouquinho. Pra poder eu conseguir entender, né? Pra me raciocinar. Aí, meus amores, eu cochilei. Na hora que eu cochilei, foi só um cochilo mesmo. Eu vi a cabeça de uma mulher, ela falando de maquiagem. É só a cabeça dela, daqui pra cima. Só a cabeça dela. Ela toda maquiada, o rosto dela. Aí na hora e ela falando, eu olhei assim pra ela, né? Eu fiquei espantada, né? Com a maquiagem no rosto dela. Aí eu olhei assim pra ela, né? E na hora que eu olhando assim pra ela, e ela falando sobre maquiagem, eu me acordei. Aí eu peguei isso assim. Foi continuação do sonho, entendeu? Só que eu me acordei na hora que eu fiz essa pergunta a ele. Eu disse assim, não, eu vou dormir mais um pouquinho. Nesse detalhe que eu dormi, eu vi essa mulher, eu fiz só essa cabeça dessa mulher, toda a maquiagem. Aí eu peguei e entendi. Essa primeira casa, que vocês sabem que o templo de Israel ele foi destruído. Como Cristo profetizou, só que ele disse que ergueu um com 3 dias. E foi isso que ele ergueu, que estava lá na primeira casa, que na primeira é a última, né? Então, foi o primeiro, né? Ele disse que com 3 dias ele ergueu o templo dele. Pois ele ergueu. E foi que estava o quê? Parado. Vou soltar pra vocês agora. Mas como assim tu tá dizendo que o templo tava parado? Porque pelo que está escrito no livro do Apocalipse, vocês vão entender. Deixa eu procurar aqui. Onde é, Senhor? Fala comigo, amado da minha alma. Meu amor, eu tô bem não. Eu tô fazendo um vídeo pra você, mas ele sabe que eu não tô bem. Ó, esse tempo, ele ergueu mais o que? Com os discípulos. Cristo ergueu os discípulos dela com continuidade. Mas, ó, é Jeremias 12. Vocês prestem atenção o que é que ele vai dizer nesse versículo aqui. O templo não foi acabado, o templo continuou, mas ele estava o quê? Ele estava lá paradinho, entendeu? Tá certo que tem muito templo, tem os católicos, tem o religioso, os católicos tem o evangélico, né? Mas tem muitas pessoas que se corrompeu, tem muito templo dele que se corrompeu. As pessoas não são como era para ser, entendeu? Igualmente foi os 12 discípulos fizeram. Ele diz, Pedro, sobre ti eu erguei a minha o quê? A minha casa, né? Foi a minha casa, foi o meu templo. Agora assim, porra, então, ele ergueu. Mas o que? Foi contaminado. Com o quê? Com o templo católico, com as idolatrias. O templo evangélico, com a vaidade. Essa cabeça, essa mulher que eu vi, essa cabeça, é a vaidade dentro do templo evangélico. O que é que vocês querem? Vou explicar pra vocês. Vou explicar não, vou falar nas Sagradas Escrituras. Vocês não caficham, vocês não... Meus amores, porque as pessoas tá vendo? Eu tô soltando um sonho. Ó, o primeiro tempo, a primeira casa. O primeiro templo que estava lá aberto, sem ter nada, é o tempo que ele mandou erguer, não foi? Lá em Israel ele mandou erguer, porra, então. E não foi lá que ele morreu e ergueu a esse tempo, porra, então. Ó, o primeiro templo foi o quê? Aquele templo foi... Como é que chama? Acho que é blasfemar, sei lá como é que chama. Matou o profeta... não sei se foi Malaquias. Sei que matou não sei se foi um profeta que Malaquias, não sei. Se eu sei que foi um profeta que eles mataram entre o altar e o templo, dentro da casa de Deus, profanaram o templo. O templo estava profanado. Por quê? Porque eles pegaram aquele templo e mataram um profeta. Meus amores, o povo de Deus não gosta de escutar a mensagem de Deus, não. Se Deus usar um profeta e for falar com o povo na terra, o povo não aceita, o povo quer matar e mata mesmo. Vê que eles mataram
O povo de Deus profanaram o próprio templo deles, adoraram a Deus. Com o quê? Por matar um profeta entre o altar e o templo. Tá escrito, Jesus falou ali. Não sei qual foi, não sei se foi em Mateus. Eu li, foi besta, fiquei pasma. Ó, deixa eu ler aqui pra você. Esse templo, ele ficou, ó, presta bem atenção, foi que fizeram, qual foi a malícia que eles fizeram sobre esse templo que Cristo ergueu. Mas não foi, esse templo ele ergueu sim, e ainda tá até hoje, no dia de hoje. Daqui a palavra dele, ó. Mas no livro de Jeremias, tá escrito o que eles iam fazer com esse templo, ó. E eu era como um cordeiro, como um boi que levavam a matança. Foi desse jeito que fizeram com ele. Vocês não vêem não as cenas que passa dos filmes? Pegando ele, arrastando ele, batendo nele, cuspiram no rosto. Fizeram mal, né? Então, não gosto de estar falando não, dá vontade de chorar. Ó, porque não sabia que maquinava propósito contra mim. Ele abriu a boca e ele disse que ele não sabia que maquinava propósito contra ele. Foi mesmo. Vocês prestem bem atenção do que eu estou lendo para vocês, ó. Dizendo, destruiremos a árvore. O que foi que eles fizeram? Não, vamos matar ele, porque nós tiramos ele da terra, né? Então, foi isso que eles fizeram. Mesmo assim, já estava. Meus irmãos, vocês prestem atenção que eu estou explicando a vocês. Cristo, antes dele vir, ele já tinha profetizado. Aqui é profeta Jeremias, está falando sobre o que ia acontecer, entendeu? Ele já sabia também. Mas presta atenção nos detalhes, ó. Vocês acham que é mentira o que ele abriu que falou aqui, ó? Porque não sabia que maquinava propósito contra mim. Vocês acham que ele é mentiroso? Esse profeta Jeremias, quem usava ele era Deus. Olha aí, ó. Isso aí é a dúvida que o ser humano tem. Continuando aqui, ó. Dizendo, olha o que eles diziam, ó. Dizendo, destruiremos a árvore e cortemos os seus frutos. A árvore quem é? É Cristo. E os frutos quem é? Os 12 discípulos dele. Acorda, povo. E não fizeram isso não? Fizeram mesmo. Mataram, primeiro foi Cristo. Só que Cristo ressuscitou entre os mortos e subiu ao céu, ao encontro de Deus. E os profetas, eles fizeram a mesma coisa, tiraram ele. Eu vou continuar o versículo para vocês entenderem. Eles disseram, vamos tirar a árvore e vamos tirar os frutos. Entendeu? O povo não gosta de salvação, o povo não quer ter salvação. Destruiremos a árvore e cortemos os seus frutos. Cortemos-lo da terra dos viventes. Foi isso que fizeram. Primeiro foi Cristo, depois foram os 12 apóstolos dele. Vai pesquisar para tu ver como foi que eles morreram. E não havia mais memória do seu nome. Você está vendo? A nação das escrituras está dizendo que não haveria mais memória do nome dele. Meus amores, Cristo eu sei que é para sempre. Cristo e Messias. Disso aí eles não tiram não. Mas, meus amores, o nome dele, não dá nem para saber se o nome dele é Jesus mesmo. Por quê? Por causa do que fizeram, tá? Aqui tá escrito, ó. Não acha mais memória do seu nome. Entendeu? Porque as pessoas, meus amores, a pessoa que deu a salvação da nossa alma, a pessoa... Por isso que eu falo com vocês, meus amores, abertamente. Bora lá para... Jeremias 9, foi 19. Jeremias 12, o versículo 19. Acho que é 19. Deixa eu olhar logo de novo. Para depois vocês, né? Não tá indo não. 19. Vamos botar Apocalipse. Eu vou ler aqui com vocês bem rápido, porque eu não tô bem não, sabe? Não. Faço o fecho. Tô fazendo porque eu tenho o maior orgulho dele. Apocalipse 14. É esse tempo que está sendo erguido. Aquele tempo, como tá no sonho aí. Ele ergueu. Aquele tempo ele ergueu. Mas, ele o quê? O primeiro tempo que foi fundado, assim, a igreja, a primeira casa, o tempo católico, a segunda casa, o tempo evangélico. Ele não se agradou de nenhum dos dois, mas aquele primeiro que foi os discípulos que levaram a palavra de Deus, profeta, então, aquele tempo para ele se agradou. E ele trouxe o quê? Esse tempo
pra primeira casa, que é o que tá surgindo agora, entendeu? Meus amores, olha, as 10 virgens, vocês prestem atenção, as 10 virgens é 10 tempos. 10 tempos, se vocês estiverem agradando a Deus, ok, vocês serão tirados da terra. Se não, vocês não estiverem agradando a Deus, nem da terra vocês sairão, entendeu? As 10 virgens, ó, todas as 10 dormiram esperando ele. As 10 virgens, elas dormiram. Fala, tem outro nomezinho, né? Eu digo que dormiu, porque tem outro nomezinho. Então, essa parte que fala que elas... eu não sei falar esse nome não, entendeu? Então, ela dormiu, todas as 10 dormiu. Só que quando... como é que eu quero dizer? Pronto, nas dores de parto, elas se acordaram. Nas dores de parto, elas se acordaram. E elas ficaram o quê? Só aguardando o noivo. Entendeu? Quando o noivo chegar, elas subirão para o céu, as 5 virgens. E as outras 5? Elas se acordaram também, mas estavam o quê? Sem azeite na botija. Aí o quê? Não subiram com ele por causa disso. Vigia. Entendeu? É esses tempos aí que tá faltando isso. E outra coisa, essa cabeça que eu vi nesse sonho é a vaidade dentro do tempo evangélico. É a vaidade, os vestidos muito colados no corpo, a saia muito curtinha dentro da casa. Vocês fazem as coisas as pessoas fazem fazem as coisas dentro do templo deles sem nem... Meus amores, não agrada a ele. Então olhei e vi que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome de seu pai. Essas pessoas, elas estão sendo marcadas agora, nesse tempo, elas estão sendo marcadas para ser o quê? Aqui no final do versículo diz que elas são primícias para Deus e para Cristo. Então, continuando aqui, elas foram marcadas com o nome na testa, com o nome do nosso Pai. E a voz, houve uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e houve uma voz do arbitais que tocavam com as suas harpas. Glória a Deus. Isso aqui já tá, né? Então, concretizou, né? Aí vai começar, né? Glória a Deus. E cantava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, nós fomos comprados com preço de sangue. E as pessoas ainda não querem... vou pro céu, mas não quero aceitar Jesus. Olha o que é que vocês estão fazendo com a alma de vocês. Tá, eu quero ir pro céu, mas eu quero aceitar Jesus, não. Como é que tu vai pro céu? Aqui já tá dizendo que para tu ir pro céu, tu tem que ser comprada por preço de sangue. Tu não bebe o sangue, tu não come do corpo dele, ainda quer ir pro céu. Meus irmãos, por isso que eu digo, se vocês lerem as Santas Escrituras, se vocês entenderem, você vai para a igreja. Vai para a igreja, aceita Jesus como suficiente salvador da vida de vocês, que é o dono da alma de vocês, entrega a alma de vocês a ele, entendeu? Porque, meus irmãos, quantas pessoas já partiram dessa terra sem Deus e sem chance, oportunidade nenhuma? No livro do Apocalipse, aqui no final, na última folha, versículo 15, não sei se é 18 ou é 21, está dizendo que essas pessoas que não são encontradas no livro do Cordeiro, elas vão ser lançadas no lago de fogo. E aí, é isso que vocês querem para a alma de vocês? Eu não pretendo isso não, está repreendido. Essas pessoas subirão para o céu e vão para com Deus, essas pessoas que confessaram Cristo. Então, são os que, dentre os... estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres, meus amores, quando eu li isso aqui, eu não entendi. Eu disse, fala, meu Deus, o que é isso? Eu disse logo assim, né? Aí depois que eu comecei a ler Santas Escrituras, eu entendi. Eu pensei que era os homens que eram virgem, mas não são contaminadas com mulher. Nós não somos uma contaminação. Meus amores, está falando de religião. Essas religiões, uma religião que se a pessoa assim, um homem entra numa religião católica, ele vai se contaminar com ela, com as idolatrias daquela mulher,
Vocês estão entendendo? Para deixar mais aberto. Um homem desse, virgem, ele entra. Virgem, foi assim, ele acabou de aceitar Jesus, ele é uma pessoa virgem. Então, ele pega e entra no templo evangélico. Aí lá dentro do templo evangélico, ele vê as mocinhas, tudo se comportando com as moças do meio do mundo. Então, você quer que essa pessoa vai o quê? Ele vai se contaminar com aquelas pessoas, com aquelas mulheres, entendeu? Não tô falando daquelas moças, eu tô falando com as religiões, entendeu? Porque é pra vocês entenderem, meus amores, entendeu? Porque a maneira que nós se comportamos dentro do templo é a maneira que esse templo é o quê? Falado nas Santas Escrituras, entendeu? Porque são virgens, entendeu? São virgens porque não se contaminou. Meus amores, ó, o templo que Cristo ergueu, ele é um templo que um templo é um templo virgem, entendeu? É uma mulher virgem, entendeu? Não tem contaminação. Vocês vê que o templo de Israel, eles tinham contaminação. Não vê que Cristo combatia muito com eles. Sobre o quê? Porque eles faziam um bocado de coisa para Deus. Mas eles desprezavam os órfãos, as viúvas. Deus está pedindo, falando nesse versículo aqui, para a gente não se contaminar com esse tipo de arrumação. Entendeu? É isso que Cristo está explicando. É difícil a gente explicar a Bíblia para as pessoas, entendeu? Ó, vou continuar aqui, ó. Meus amores, não é questão que a gente não vai se congregar, não. A gente tem que se congregar. Mas a gente tem que ver para não se contaminar, entendeu? Continuando aqui, ó. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Vocês vê, não sei se vocês prestaram atenção, os discípulos, onde Jesus estava, eles queriam estar por perto. Para onde Jesus eles iam. Quando Jesus disse que eu vou sair desse mundo, vou para o meu Pai. Eles disseram, Senhor, nós não podemos ir com o Senhor. Aí Jesus disse assim, não, agora vocês não podem mais, eu não. Por quê? Porque a gente tem que estar continuidade. Por isso que eu digo, eles queriam estar o quê? Com Cristo. Diferente de hoje em dia, as pessoas não querem estar mais com Ele. Não querem fazer o que Ele fazia. Os discípulos, para onde Jesus ia, eles acompanhavam Cristo. E Cristo ia pregar numa cidade, eles iam mais dele. Entendeu? É isso que está faltando dentro do templo dele. Esse templo que foi erguido com a palavra dele, com o sacrifício dele, entendeu? Quantas doutrinas? Tem doutrina que aqui é aberta, na Santas Escrituras é aberta o divórcio para as pessoas casarem de novo. Cristo lá, ele falou com todas as letras que não pode, que é adultério. Por isso que eu digo, meus amores, muitas pessoas estão perecendo, estão partindo dessa vida sem Deus, e para serem castigadas, mas por causa de quê? Por causa de maus ensinamentos. Se Cristo dissesse, mérito, tu vai casar, tu não pode mais casar. Por que eu vou casar de novo? Eu quero jogar minha alma pra dentro do inferno? Se ele já disse que eu não fizesse que isso aí, eu tava eu tava perdendo a minha salvação, eu ia pro abismo. Eu não vou fazer isso, meus amores, entendeu? Agora sim, se né, aí... Então, eu tô explicando a você, não tô dizendo que eu vou casar de novo não, meus amores. Você presta atenção. Quem sabe um dia, né? Glória a Deus, né? Seja a vantagem dele. A primeira vantagem dele, né? Ó... mas não é aqui nessa terra não, pra ter que casar mais não, aqui nessa terra não. Se haver um novo mundo como tem escrito nas Santas Escrituras e as pessoas forem viver assim, né, quem sabe, né, se um dia ele me permitir, né, então, aqui não, aqui vou sair daqui do jeito que eu tô, entendeu? Ó, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias, vocês estão vendo aí? Para Deus e para o Cordeiro. Então, se você está vendo aí, nós fomos comprados como o quê? Como premissas para Deus e para o Cordeiro. E as pessoas, meus amores, mais alto. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Continuando aqui, ó. Vocês sabem por que as pessoas se contaminam dentro dos templos? Eu vou ler aqui para vocês, no último versículo. Para fechar essa parábola aqui. Por isso que elas se contaminam dentro dos templos. Por causa disso aqui que eu vou ler, ó. E na sua boca não se achou engano. Muitas pessoas pregam a palavra de Deus, mas deixam coisas guardadas. E então, essas pessoas só escutando o que querem passar, sem falar todas as verdades, essas pessoas o quê? Eu vou repetir, ó. E na sua boca não se achou engano. Então, por quê? Porque a pessoa pregava sempre a palavra de Deus corretamente. Na boca da gente o quê? Na minha boca não há engano, porque se aqui está dizendo que tem inferno, eu estou falando para vocês que tem inferno. Vocês vai para lá se vocês mesmo querem.
Isso aqui está dizendo que é preciso a gente se santificar para ir para o céu. Vocês não se santificam se vocês mesmos não quiserem. Vocês estão entendendo? Ó. Porque são incapazes diante do trono de Deus. Meus amores, vocês prestem bem atenção. Tá dizendo que a gente tem que ser incapaz. A gente é incapaz de abrir a boca e falar algo perante o trono de Deus. As pessoas abrem a boca e ainda dizem certas coisas dentro do templo. Meus amores, aí, né? Por isso que eu digo a vocês, meus amores, tem que saber, né? Tem que abrir a boca, tem que saber falar, né? Meus amores, estou mal, viu? Ó, vou repetir de novo, ó, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, são irrepreensíveis porque eles jamais abrem a boca dele para dizer algo que não tenha nas Santas Escrituras. Então, da interpretação, seja ao contrário. Aqui está dizendo que na boca deles não saiu mentira nem tampouco engano, entendeu? Muitas pessoas não mentem, mas não falam a verdade. Só que está dizendo, por exemplo, aqui tem esse versículo aqui, né? Que essas pessoas foram compradas como primícia. Eu não falo esse versículo. Como é que as pessoas vão saber que elas foram compradas com sangue, com preço de sangue? Para Deus e para Cristo. Elas vão saber se eu ler corretamente, todinho. Que pega esse versículo e vou ler para vocês. Olha, vocês foram comprados como primícias para Deus e para Cristo. Vocês são pertencentes a eles, entendeu? E essas pessoas, o que seguem ele fazendo as mesmas coisas que Cristo fazia, entendeu? Nada mais do que isso, entendeu? Aí tem pessoas que, eu vi esse versículo aqui, isso não tem nada a ver, não vou pregar isso não. Pronto, eu vou pregar outra coisa aqui. Vou pregar outro versículo aqui. Por isso, meus amores, é isso que lá, aquele último versículo está dizendo. Ó, vou ler aqui. Deixei aquela passagem ali, que as pessoas são compradas com preço de sangue. Vou ler outro versículo. Deixa eu procurar aqui, pronto. Vou procurar aqui, peraí. Pronto. Ó, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí, ó, eu deixei aquele versículo lá de lado. Primeiro, aquele versículo tá dizendo o quê? Que Cristo foi à cruz do Calvário, morreu por mim e me comprou com preço de sangue. Esse segundo aqui versículo, ele tá dizendo o quê? Que se eu não for unida com os meus irmãos, segue a paz. Você sabe que paz é união. Segue a paz com todos, é união. Sem a santificação, vocês não verão o Senhor. Tá dizendo esse versículo aqui. Aí, não sou unido com meus irmãos, nem tenho santificação. Vivo do jeito que eu acho que é certo. Sem me procurar se santificar. Ele vem, eu fico. Entendeu agora? Por isso que eu digo, meus irmãos, a gente tem que meditar tudo que está escrito nas Santas Escrituras. Muita gente diz, não, mas tem coisas aqui que Cristo mudou. Cristo não mudou nada. Aqui eu já peguei versículo, eu fiquei de boca aberta. E eu não vi que pessoas falaram isso nas igrejas, não. Primeiro versículo que eu vejo que as pessoas não falam nas igrejas, que ele é o primeiro Adão. E mais incrível, Deus, a imagem de Deus o criou. A imagem de Deus o criou, o homem, a mulher. A imagem dele o criou, o homem e a mulher. E mandou e Deus abençoou, Deus o abençoou. Aí depois, mais lá em outro versículo, lá em Gênesis, lá na frente, Deus fez o quê? Um jardim lindo, maravilhoso. Não tinha ninguém para regrar esse jardim. Aí que foi que Deus fez? Deus fez o homem do pó da terra. Presta atenção aí. E as pessoas não meditam em nada. O primeiro, ele fez o homem. A imagem dele é a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. E fez o quê? Ele abençoou. No primeiro versículo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que pra vocês não dizem assim, não, ela não sabe nem o que ela tá falando. Pronto, tá aqui, Gênesis. Deixa eu ver se tá no primeiro. Ó. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Entendeu aí? Foi a imagem de Deus o criou, entendeu? O homem e a mulher os criou. As pessoas não entendem. Continuou. E o versículo 27 que eu acabei de ler, agora eu vou ler o versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse, frutificai
multiplicai vós e enchei a terra. Tem pessoas que chegou e disse pra mim aqui, meus amores, olha, é porque, meus amores, aqui, ele, ele uniu os dois, ele uniu os dois e mandou ele encher a face da terra. Logo no primeiro versículo, é o que, ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Versículo, Gênesis 1. Aí no versículo 27 e o 28, eu estou falando pra vocês, pessoas que me ignoram. Deus casou o primeiro aqui, o primeiro casamento aqui. Deus abençoou e mandou ele encher a terra. Aí, no versículo quê? No versículo 2, ele já fala assim, ó, e formou a formação do Éden está às origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e plantava e todas as plantas do campo que ainda não estavam na terra, e todas as ervas do campo que ainda não brotavam, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Você está vendo? Deus ainda não tinha feito o que chover sobre a terra. E preste atenção nesse detalhe, ó. E não havia homem para regrar a terra. Não havia homem para regrar a terra. E ele já tinha feito. Mas ele fez, não foi aqui na terra. Vocês prestem atenção, que ele fez, ele vai criar o primeiro homem agora, ó. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regrava toda a face da terra. Um vapor subia da terra e regrava a terra toda no lugar do homem, entendeu? Não tinha homem não. Aí, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Agora que ele começou a formar o homem da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aí o homem foi alma vivente. Glória a Deus. Vocês entenderam aí? Agora que ele fez o homem, mesmo mas aquele outro versículo lá, não disse que ele fez? Então, e esse homem aqui também ele fez, e ele fez o quê? Só que ele fez diferente, vocês não prestaram atenção não, né? Ele criou essas pessoas, o homem e a mulher. Mas, meus irmãos, não foi igualmente esse aqui que ele fez do Jardim do Éden, não. Fez diferente, vocês não entenderam não, né? Depois eu faço outro vídeo que esse tá muito grande. E esse homem aqui também, ele casou. Porque aqui, né, aqui tem aquela passagem todinha, né? Deixa eu ver aqui. Aí tem dos rios, do rio Eufrates, aí tem aí outro, o Senhor Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, aí Deus botou o homem lá para poder o homem cuidar do jardim, né? Mas Deus, ó, aí, continuando. Onde o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ó, essa palavra que dá para vocês entenderem, que Deus já tinha dado uma ordem a ele, foi antes dele fazer a mulher, entendeu? Deus já tinha falado para ele não desobedecer, ele só tinha que escutar a Deus, entendeu? A mulher que Deus deu a ele, é porque as pessoas não entendem, né? Ó. Meus amores, eu tô ruim, viu? Mas vou tentar fazer. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Então, Deus já deu certeza absoluta a ele que no dia que ele comesse dessa árvore, ele morreria, entendeu?
E, meus amores, Deus ainda tinha, Deus passou essa ordem a ele, mas Deus ainda não tinha dado uma mulher a ele ainda não, entendeu? Por isso que o inimigo, ele é sagaz, né? Mas ela tinha conhecimento porque ele já tinha falado pra ela, né? Deus falou pra ele, com certeza, ele chegou e falou pra ela que quando eles ficaram, né, juntos, né? Porque aqui tem aqui no versículo mais lá na frente, tem dizendo que... Deixa eu ver onde é, meu Deus. Deixará o seu pai e a sua mãe se unirá à sua esposa. Então, se eles se uniram, então, né? Então, só que qual foi o problema? O problema foi lá o inimigo que se tremeteu, entendeu, meus irmãos? Eu não gosto nem de estar falando dessa parte, não. Meus amores, eu encerrei aqui pra vocês. Meus amores, olha, eu amo vocês, cristão a vocês. Espero que eu tenha dado assim. Não vou falar mais pra vocês da Santa Escritura aqui de Gênesis 4, esses outros versículos. Tem um bocado marcado. Porque eu já fiz vídeo, eu já li. Mas é porque eu não tô bem ainda, entendeu? Eu não tô muito ruim. Eu falo, eu canso, meus narizes top, tá entendendo? Aí eu prefiro evitar. Tô com quase uma hora conversando com vocês nos vídeos. Entendeu? Meus amores, olha. Compartilha esse vídeo, espalha a palavra do meu pai, entendeu? Espalha a palavra dele, porque do jeito que eu quero que vocês sejam salvos, eu quero que outras pessoas também sejam salvas. Eu espero que essas pessoas coloquem o nome dela no livro da vida, não perde tempo, corre para a igreja. Aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês, entendeu? Porque quando ele vir, ele levar vocês e caminha com ele, se santificar ele. Não seja igual às 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Não seja igual a essas, não. Esteja preparado, porque ele tá para vir buscar nós, né? Ele vem buscar o que? A igreja dele é a noiva, né? Porque o nosso Messias vai casar, né? Nosso Messias é o nosso rei, né? O nosso Salvador, o amado da nossa alma. Para mim, ele é amado da minha alma, né? Igual tem no livro de Cantares. No livro de Cantares, a mulher de Salomão, né? Chama ele de meu amado. Do mesmo jeito eu chamo Cristo de meu amado. Meus amores, a Santa Escritura é porque ela é muito grande. Mas tem tanta coisa importante que as pessoas lessem. Não esperar só pelo pastor, porque o pastor é só uma leitura ali, né? Tá certo, porque dá a explicação. Meus amores, mas vocês não colhem só aquilo, vocês têm que colher muito, 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 muito mais. Não perde tempo, não. Vocês têm tempo para tudo. Não tem um tempo para vocês conhecer o nosso Messias, o nosso Deus. Porque aqui desde o começo da Bíblia que fala que é Deus. Aí vocês não querem conhecer a Deus, ainda querem ir para o trono, ainda querem ir para o céu. Ainda quero ir para o jardim onde ele fez. Meus amores, tudo foi Deus que fez. O jardim foi Deus que fez. O mundo foi Deus que fez. Tudo foi Deus que fez. Aí vocês querem ir para o céu, mas vocês não querem conhecer ele. Como é? Eu conheço ele. Eu sei que ele quer que a gente se santifique. Sem santificação, ele já disse logo, já me deixou logo. Se ele não me santificar, nem lá, eu já estou vendo aqui, talvez seja a última vez que eu vejo o céu. Meus amores, vocês param com isso. Tô dando uma comparação, entendeu? Que eu quero ver o céu para sempre. Toda a eternidade eu quero estar contemplando o céu, somente a face dele. Aí as pessoas não querem não se santifica, Deus é santo, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, que amo vocês. Fui.